Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou corrigir as 20 questões da parte específica da prova de professor de educação infantil do município de São Caetano do Sul, no qual a banca foi a IDECAM. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E para você que está aí se preparando para outros concursos, após aí o concurso de São Caetano do Sul, eu tenho as minhas apostilas pré-edital para Mogi das Cruzes e também para o PEI da Prefeitura de São Paulo. Tem vídeos aqui no canal falando desses concursos, vai ficar na descrição do vídeo os links das minhas duas apostilas para vocês adquirirem lá na Hotmart. Cada uma é R$ 30 e elas terão atualizações gratuitas pós-edital, beleza? Outra questão, até o presente momento que eu gravei esse vídeo, não tinha saído o gabarito lá no site da EDECAM, que está previsto para hoje, dia 30 de outubro. Portanto, eu fiz essa correção aqui sem o gabarito oficial. Se caso houver alguma divergência entre o gabarito oficial e a minha correção, eu vou deixar na descrição do vídeo, como também no comentário fixo, uma observação de quais alternativas que estão divergentes, certo? Eu também vou deixar no comentário fixo o link do grupo do WhatsApp do concurso, tanto para professor como de auxiliar de primeira infância, aqui do concurso de São Caetano do Sul, para vocês acompanharem aí o certame. Outro ponto importante é que tivemos provas tanto no sábado como no domingo, e as provas o candidato não levou para casa, e nem o gabarito, nem no caso, o rascunho do gabarito, no qual foi informado, e também tem essa informação no edital, que vai ser escaneado tanto esse rascunho do gabarito, né, como também o caderno de prova do candidato, e vai ser disponibilizado hoje, dia 30, junto com o gabarito preliminar, ok? Mas, tanto no sábado como no domingo, foram liberados os PDFs lá na área do candidato. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para vocês abaixarem a prova, tanto do professor de ensino fundamental 1, professor de educação infantil e o auxiliar de primeira infância. Porém, essas provas não têm os gabaritos. Depois vocês busquem os gabaritos lá no site da IDECAM, que qualquer um, mesmo quem não fez a prova, consegue ter aí disponível, ok? E a minha correção é baseada em pesquisas. Então, como é um concurso no qual o seu conteúdo programático não tem uma bibliografia sugerida, fica difícil aqui, pois eu me baseei em algumas legislações ou autores que talvez não sejam exatamente aqueles que a IDECAM se baseou para elaborar essas tais questões aí da sua prova, certo? Por isso que pode haver divergências, beleza? Agora vamos lá para a correção. Questão de número 21. O currículo do município de São Caetano do Sul nutre-se na Constituição Federal, que afirma a educação como um direito subjetivo reservado a todos os bebês, crianças, adolescentes e jovens. Desse modo, o município de São Caetano do Sul reitera seu pacto expressamente assumido, salvaguardando o direito constitucional à educação. Nesse sentido, considerando os princípios desse currículo para a educação, assinale o item correto. Portanto, está pedindo os princípios lá do currículo de São Caetano do Sul e está pedindo aqui o correto em relação aos princípios. Lembram? Aqui no canal eu fiz o simulado do currículo de São Caetano, falei com vocês sobre os princípios. Então, por que a A está errada? Porque diz, eu não vou ler ela toda, mas só pelo começo já dá para saber que ela está errada. Os saberes construídos na escola são compreendidos como um processo descontínuo para superar ideias de passagem ou etapas. Não, é contínuo. Por exemplo, a passagem da etapa da educação infantil para o ensino fundamental não pode ser descontínuo, não pode ter ruptura brusca. Portanto, a A está incorreta. B. A formação adjunta implica em compreender e significar o processo educativo, considerando o bebê, a criança, o adolescente e o jovem em sua totalidade, pleiteando uma escola com posturas mais dialógicas e articuladas com esses sujeitos e com a comunidade a que eles pertencem. Não está todo de errado, mas não é os princípios. Os princípios estão na alternativa C. Lembra que eu falei lá no simulado sobre a educação integral?
A construção de uma proposta de educação integral pressupõe novos conteúdos relacionados à sustentabilidade ambiental, aos direitos humanos, ao respeito, à valorização das diferenças e à complexidade das relações entre escola e sociedade, certo? Então, a resposta correta da questão de número 21, aqui da prova tipo A, é a letra C de casa. A D está errada, porque diz os saberes, os tempos e os espaços escolares, bem como suas interações e suas singularidades, e seja um projeto político-pedagógico para superar a consolidação entre os saberes aprendidos na escola e o uso desses saberes ao longo da vida. Não é superar, mas os dois andam juntos, tanto os saberes historicamente acumulados, como os saberes prévios das crianças e dos alunos, certo? Por isso que a D está errada. Então, a resposta correta da questão de número 21, na minha opinião, né, é a letra C de casa. Questão de número 22. A educação infantil do município de São Caetano do Sul tem por objetivo colocar a criança como centro do processo de aprendizagem e o professor como mediador do conhecimento, propondo experiências para que estabeleçam relações com o outro, com os objetos e com as vivências anteriores. Nesse sentido, assinale a assertiva correta. Então, aqui está pedindo a correta em relação à criança e ao professor. No caso, a A está errada porque diz: o trabalho com a criança na educação infantil acontece por meio lúdico, das explorações, do incentivo à imaginação e da criação. Isso garante confiança, respeito e interação entre os pares, sendo a educação mais massificada. Não, essa alternativa A foi retirada de um trecho lá do currículo de São Caetano. E lá, se eu não me engano, na página 23, diz que é menos massificante, não mais massificante, por isso que ela está errada. B. Na escola da primeira infância, estende-se a importância do olhar e do atendimento às necessidades dos pequenos, o respeito às diferentes linguagens e expressividade. Logo, aproximando-se da escolarização precoce, não, a educação infantil não é escolarização precoce, por isso que a B está errada. C. O conceito de protagonismo infantil está próximo da condução direta do adulto, dirigindo o fazer da criança, paratonizando e guiando as suas construções. Até essa parte é exatamente um trecho que está lá no currículo. Porém, aqui na segunda oração, com efeito, aplica-se a concepção de criança potente, capaz de interpretar o mundo, construir sentido e produzir cultura. Não. A continuação lá no currículo diz que a criança também é protagonista, porque ela também traz novas ideias, então tem que ser o meio termo, não tudo só o professor dirigindo, mas não tudo só a criança solta, sem planejamento. Então a C está errada. A alternativa correta da questão de número 22 é a letra D. O protagonismo infantil implica numa leitura ímpar que os professores e demais educadores fazem das particularidades dos bebês e das crianças sem perder o contexto e a coletividade do grupo. Nesse sentido, é preciso se atentar para os caminhos que as crianças sinalizam para, a partir daí, aproveitar as possibilidades e administrar os desafios, certo? Então, a resposta correta da questão de número 22 é a letra D de dado. Questão de número 23. A singularidade e subjetividade se organiza em uma unidade dialética entre o indivíduo e o meio no qual está inserido, através do estabelecimento de relações recíprocas, expressando-se das mais variadas formas. A brincadeira é uma das maneiras de manifestação das singularidades expressas na contemporaneidade, especialmente das crianças. Assim sendo, assinale assertivas abaixo e assinale o item correto. Então, aqui está pedindo a questão correta em relação à singularidade infantil, aqui na questão de número 23. A não é porque diz: há que se levar em consideração a concepção de infância como um período comum a todas as crianças e não como uma diversidade de infância. Se o próprio enunciado diz que há uma diversidade, uma singularidade, então a A já está aqui totalmente errada. B. A brincadeira como cultura infantil é também considerada uma produção cultural na medida em que se estabelece como uma ação social,
Através do brincar, as crianças agem no mundo não apenas como preparação para ele, mas como meio de comunicação de sua participação nessa realidade, interagindo socialmente e conferindo significados às ações. Portanto, a resposta correta da questão de número 23 é a letra B mesmo, porque a brincadeira é a linguagem infantil. Por meio da brincadeira, as crianças recriam as ações sociais dos adultos e reconstroem as culturas e cria sua própria cultura, certo? A C está errada porque diz a cultura infantil se manifesta de maneiras semelhantes, denominadas brincadeiras. A brincadeira é da cultura infantil, mas cada criança tem uma maneira singular de brincadeira. Já a cultura da infância é considerada de forma mais ampla, contemplando todos os contextos sociais cotidianos, mas a singularidade da criança, onde entra aqui? D. Pode-se conceber as culturas infantis como sendo apenas reprodução da cultura vigente, não é só reprodução. Lembram que eu falei que a criança ela pode até reproduzir, mas ela recria aquela ação? Portanto, a resposta correta da questão de número 23 é a letra B de bola. Questão de número 24. O atendimento em creches e em pré-escolas como direito social das crianças afirma-se na Constituição de 1988, com o reconhecimento da educação infantil como dever do Estado com a educação. Sendo assim, assinale o item correto. Então, está pedindo o correto aqui da questão de número 24. A. Educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em creches, em pré-escolas, espaços institucionais domésticos para educar e cuidar de crianças de 0 a 5 anos de idade somente no período diurno. Essa aqui está errada porque diz instituições domésticas, não, instituições formais de ensino, tá? B. A proposta pedagógica é um plano orientador das ações da instituição e define as metas para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educadas e cuidadas. É elaborada no processo individual com a participação apenas da direção escolar? Também não. No caso da participação ali dos professores. C. A educação infantil em tempo parcial é a jornada de no mínimo 4 horas diárias em tempo integral com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Correto, lembre-se. Período parcial é no mínimo 4 horas e para ser considerado período integral é no mínimo 7 horas. A D está errada porque diz a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos é obrigatória até 31 de maio? Não, até 31 de março é a data corte, certo? Portanto, a alternativa correta da questão de número 24 é a letra C de casa. Questão de número 25. A avaliação da aprendizagem é um instrumento utilizado para avaliar a evolução dos alunos ao longo do processo ensino-aprendizagem. Esse procedimento vai além de aplicar testes e conceder notas aleatórias, porque exige um acompanhamento do estudante em diferentes momentos do processo educativo. Portanto, analise as assertivas abaixo e assinale o item correto. Então, está pedindo correto em relação à avaliação da aprendizagem, principalmente a questão do estudante na avaliação. A resposta correta da questão de número 25 é a letra A, no qual fala: a avaliação da aprendizagem traz benefícios para os alunos e para os educadores. No caso dos estudantes, a possibilidade de verificar o andamento do seu aprendizado e buscar métodos para impulsionar o seu desenvolvimento. Para os professores, a possibilidade de incentivar a autoavaliação e a participação ativa dos estudantes na aprendizagem. Porque a pergunta fala que a avaliação da aprendizagem é um instrumento para a evolução dos alunos ao longo do processo. Portanto, a avaliação não é algo só do professor. O aluno também precisa fazer parte para que o mesmo possa ter consciência dos seus erros, para a partir daí ele ver o que ele precisa para poder acertar e traçar novas estratégias ali com o professor mediano. A B está errada, porque diz: cada vez mais as instituições de ensino têm adotado a avaliação no fim da aprendizagem. Não, a aprendizagem é no começo, meio e fim. Não é só no fim. C.
A forma como a avaliação da aprendizagem está sendo empregada faz com que os alunos tenham a atenção descentralizada na aquisição dos conhecimentos, não é descentralizada, por isso que está errada. D. A avaliação da aprendizagem está sendo praticada concomitantemente com o processo ensino-aprendizagem, pois a avaliação no futuro pode se tornar um instrumento de oportunidade de aprendizado significado. Não é só no futuro, também no presente precisamos utilizar a avaliação da aprendizagem. Portanto, a resposta correta da questão de número 25 é a letra A de amor. Questão de número 26. A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade. Nesse aspecto, assinar a assertiva correta. Aqui eu já vou falar, é baseado lá no referencial curricular da educação infantil, lá de 1999, que ainda era educação infantil até os 6 anos de idade. A resposta correta da questão de número 26 é a letra B. Nas instituições de aprendizagem, o problema adquire um sentido importante quando as crianças buscam soluções e discutem-nas com outras crianças. Não se trata de situações que permitam aplicar o que já sabem, mas sim daqueles que possibilitam produzir novos conhecimentos a partir do que já se tem interação com novos desafios. Daí eu fui lá no documento do MEC, está na página 33, resolução de problemas. Nas situações de aprendizagem, o problema adquire um sentido importante quando as crianças buscam soluções e discutem-nas com as outras crianças. Não se trata de situação que permita aplicar o que já sabe, mas sim daquelas que possibilitam produzir novos conhecimentos a partir do que já se tem em interação com novos desafios. Exatamente, tirar um trecho aqui do documento do MEC e colocaram na alternativa. Então, a resposta correta da questão de número 26 é a letra P de bola. Questão de número 27. A promoção do desenvolvimento de funções psicológicas admite a anterioridade do processo de aprender que acontece na relação com o parceiro mais capaz, que oferece ajuda. Ajudar é possibilitar ou fazer com, é dialogar. Se o ajudante for o professor, a ajuda é planejada e sistemática, pois o seu impacto no aluno é esperado como realização. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo e assinale o item correto. Então, está pedindo correto em relação às funções psicológicas e ajuda daquele menos capaz com aquele mais experiente. A ata errada porque diz: o professor, no processo do ensinar e do aprender, sempre precisa se antecipar como oferta na situação dialógica, interferindo efetivamente com restrições? Com restrições, não, né? B. No conceito de mediação, fica evidente a complexidade para se compreender o papel do professor, admitindo-se que o professor, como mediador do conhecimento, para o aluno esgotar sua função, nunca o aluno vai esgotar sua função, ele sempre continua aprendendo. A D está errada porque diz a composição homogênea da turma? Não, a turma é heterogênea, singular. Cada criança é de um jeito, portanto, a resposta correta da questão de número 27 só pode ser a letra C. A compreensão que o professor tem do aluno e do que deve realizar com ele tem muitas implicações para o seu trabalho. Cabe-lhe permitir que o aluno se revele por si, mostrando-se naquilo que pede com ajuda, certo? Então, a resposta correta da questão de número 27 é a letra C de casa. Questão de número 28. A literatura infanto-juvenil é a arte do encantar, do envolver para um momento de prazer e descoberta, que pendura para uma vida inteira. O livro, em algumas situações, faz com que a criança se identifique e viaje para outro lugar, memorizando o que mais gostou na leitura. Assinale as assertivas e assinale o item correto. Está pedindo o correto. No caso, a resposta da questão de número 28 é a letra D. Os livros infanto-juvenis tiveram de variar seus temas, tanto para refletir os problemas de vida próprios da realidade dos leitores, quanto para responder à preocupação educativa, que, fruto de novas atitudes morais, debilitava
ou consenso sobre a preservação da infância e da adolescência como etapas inocentes e incontaminadas. Pensamento comum na narrativa de décadas anteriores. Por exemplo, pegando as fábulas lá de Esopo, a moral, não, muitas morais não cabem mais às morais que temos na nossa sociedade hoje. Portanto, ao longo da história, a leitura infanto-juvenil, tanto da primeira infância, como também ali voltada para os adolescentes, ela foi passando por mudanças consideráveis para poder se encaixar nos novos critérios da sociedade e de como essa criança está vivendo nessa sociedade, certo? Portanto, a resposta correta da questão de número 28 é a letra D de dado. Questão de número 29. O território na perspectiva da educação integral não é só o espaço físico onde está inserido a comunidade e a escola, mas também os aspectos que envolvem a identidade desse grupo. O sentimento de pertencimento é um aspecto importante. Dessa maneira, todos os espaços escolares e não escolares passam a ter um potencial educativo, quando integrados de forma planejada e articulada. Sendo assim, assinar o item correto. Aqui está falando da relação da educação integral com o território, que é o entorno, é a comunidade que a escola está envolvida. Provavelmente essa questão eles pegaram ali lá também do currículo de São Caetano do Sul. A resposta correta da questão de número 29 é a letra C. Ao estabelecer relações entre os diversos saberes, a escola deixa de ser o único lugar de aprendizagem e as políticas públicas, por exemplo, quando eu falo de território, articular a educação integral, não só a escola, mas outros setores ali da prefeitura, como, por exemplo, assistência social, esporte, cultura, meio ambiente, como está aqui na alternativa, também são campos socioeducativos. Assim, podem e devem ampliar o universo cultural, via iniciação tecnológica e inclusão digital, os aprendizados do campo esportivo, a consciência e o trato ambiental, enfim, saberes que se deslocam da escola, mas a ela se complementam. Então, o que acontece lá de fora da escola não deve ser ignorado, mas se complementam as ações da escola. Portanto, os setores e a comunidade deverão estar dentro da escola e todo mundo trabalhar junto para a educação integral. Então, a resposta correta da questão de número 29 é a letra C de casa. Questão de número 30. O brincar é um dos fatores de proteção à criança. O brincar é uma atividade culturalmente definida e representa uma necessidade para o adequado desenvolvimento infantil. As crianças violadas em seus direitos deixam de brincar para trabalhar, ocupando papéis familiares que não lhes são próprios. Considere as assertivas abaixo e assinale o item correto. Até agora não vi nenhuma questão pedindo correto, só correto. Então, aqui na 30 está pedindo a questão correta em relação ao brincar para a criança. Então, vamos lá para a alternativa A. A abordagem sócio-histórica sobre o brincar demonstra o brinquedo como prazer funcional, de modo que faz do ato de brincar uma oportunidade de melhorar e de domínio que irá necessitar quando adulto? Nada a ver isso, né? O brincar é uma preparação para ser adulto? Não. B. Na perspectiva cognitiva, as crianças têm prazer em todas as experiências de brincadeiras físicas e emocionais. Além disso, brincam também para dominar angústias e controlar ideias ou impulsos que constroem a angústia. No espaço do brincar, a criança comunica sentimentos, ideias, fantasias, intercambiando o real e o imaginário. Aqui na última linha, tudo bem, mas a brincadeira não é algo de controle das angústias, por isso que a B está errada. C. A psicanálise remete o brincar ao inconsciente, porque corre no contexto cultural, sendo necessário desassociar o afeto? Não, né? Então só pode ser a letra D. A partir da segunda infância, na relação entre pares da mesma idade, há necessidade de afiliação, de compartilhamento de brincadeiras e de identificações com os outros. Assim, não só a família se torna agente socializador de importância na infância, mas outras interações sociais podem contribuir decisivamente para o desenvolvimento, certo? Faltou aqui o ponto final. Então, a resposta correta da questão de número 30 é a letra D de dado.
Questão de número 31. As tendências pedagógicas são de extrema relevância para a educação, principalmente as mais recentes, pois contribuem para a condução de um trabalho docente mais consciente, baseado nas demandas atuais da clientela em questão. Reflita sobre as assertivas e assinale o item correto sobre as principais características da tendência progressivista libertadora. Então, aqui está pedindo sobre a tendência progressiva libertadora. Não é a libertária, é libertadora. Eu expliquei a diferença de cada uma lá no simulado de conhecimentos específicos da Banca Decan que eu fiz aqui no canal. A resposta correta da questão de número 31, vamos lá, por que as outras estão erradas primeiro? A. Aprendizagem baseada nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. Não tem nada a ver com a libertadora, e sim com a tradicional. C. Os conteúdos são conhecimentos e valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdades absolutas. Não tem nada a ver, não é liberdades absolutas. A gente respeita os conhecimentos historicamente acumulados, mas tem que ver a crítica, não são verdades absolutas. D. Os conteúdos culturais universais não são incorporados pela humanidade frente à realidade social. São incorporados sim, mas sempre com crítica. Então, a alternativa que tem a ver com a tendência progressivista libertadora é a letra B. Os conteúdos são temas geradores retirados da problematização do cotidiano dos educandos, como já dizia Paulo Freire. A educação tem que estar ligada à realidade dos estudantes e não fora da realidade. Então, tem que problematizar com o cotidiano. Então, a resposta correta é a letra B de bola da questão de número 31. Questão de número 32. O conceito de letramento é considerado uma estratégia de compensação, enquanto o processo de alfabetização é compreendido em perspectiva discursiva. O Brasil tem apresentado historicamente dificuldades para universalizar a aprendizagem da leitura e da escrita de maneira socialmente significativa. Diante disso, assinale o item correto. Então, aqui está pedindo a questão correta. Quando a gente fala da questão do letramento, a resposta correta é a letra B. Na perspectiva de explicar o sentido social da aprendizagem da língua escrita, a utilização da noção de letramento tem levado a vincular forma e sentido, técnica e conhecimento individual e social, fonema e linguagem e outros elementos. Porque o conceito de letramento, o que difere o letramento da alfabetização? A alfabetização é a aquisição dos códigos, né? O letramento é o uso social, aqui fala o individual, social. Então, às vezes a pessoa não sabe ler, mas pela experiência social e de vida dela, ela consegue pegar o ônibus certo, por exemplo, mesmo ela não sabendo ler. Muitas vezes isso é o letramento social também. Então, o letramento está ligado ao social e não à técnica, mas também está ligado à técnica, mas não vai desassociar do social. Por isso que a resposta correta da questão de número 32 é a letra B de bola. Questão de número 33. A psicomotricidade está enquadrada num campo multidisciplinar que estuda as relações e as influências recíprocas e sistemáticas entre o psiquismo e a motricidade. Assim sendo, assinale o item correto. A resposta correta da questão de número 33 é a letra B. A psicomotricidade é, portanto, decorrente da associação existente entre o movimento corporal e as expressões imaginárias simbólicas. Então, tudo que a gente vai movimentar o nosso corpo, antes a gente pensa para executar o movimento, que dão significado ao corpo na sua relação dialética com os outros e com os objetos. Portanto, corpo e mente andam juntos, por isso que a alternativa B é a correta da questão de número 33. Questão de número 34. A primeira infância é referenciada como tempo de cuidado e de educação. Isso significa que tal compreensão deve orientar as práticas da educação infantil, caracterizadas como ações de cuidar e de educar de forma integrada da criança pequena. Acerca disso, assinar a alternativa correta. Então, quando a gente fala da questão do cuidar e do educar, vamos lá para A. A prática de cuidar tem sentido unilateral? Não. O cuidar e educar não se separa, são conjuntos.
B. O recém-nascido tem suas necessidades biológicas atendidas por meio das emoções, choro, riso, que contagiam o adulto cuidador, rebatendo o componente emocional do cuidado, rebatendo, não. C. O desenvolvimento psíquico da criança se traduz a partir de interações entre a criança e o seu contexto físico e social, sendo que as interações sociais com os professores, educadores em geral e demais crianças assumem papel privilegiado na construção do conhecimento. Todavia, essa construção se dá de modo mais significativo, ser imbuída de ludicidade e afetividade, ou seja, se acontecer de forma prazerosa. Essa é a resposta correta. E por que cadê está errada? O bebê humano não teria como sobreviver se não recebesse a atenção necessária. O desvelo, a interação do adulto próximo, sendo que é exatamente por meio das expressões emocionais que ele recebe esses cuidados. Isso implica dizer que as emoções que rejeitam, em essência, contagiar, mediam as práticas de cuidar e educar mais primitivas. Rejeitam também nada a ver. Então, a resposta correta da questão de número 36, a mais completa, que não tem palavras excludentes, é a alternativa C. Então, a resposta correta da questão de número 34 é a letra C de casa. Questão de número 35. O trabalho com projeto pedagógico é uma realidade nas escolas brasileiras, particulares ou públicas, pela sua grande e fundamental contribuição no processo de ensino-aprendizagem. De forma geral, as escolas escolhem trabalhar alguns temas específicos, como metodologia diferenciada e interdisciplinar, fazendo uso do lúdico de forma que a aprendizagem possa ser significativa. Acerca disso, assinar a alternativa correta quando a gente fala da questão do projeto pedagógico. A resposta correta da questão de número 35 é a letra A. A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em relação ao tratamento da informação. Então, precisa ter o planejamento, né? A partir daí se cria o projeto, e a relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas. Então, todo projeto, ele nasce de um problema, de algum contexto problemático, ou hipóteses que facilitem a construção do conhecimento dos alunos. Tanto que na apostila eu coloquei lá, se eu não me engano, o livro da Carmen Barbosa, que é o Projeto na Educação Infantil, no qual ela fala que todo projeto nasce de um problema. Então, a resposta correta da questão de número 35 é a letra A de amor. Questão de número 36. Dentro da abordagem cognitiva da inteligência, busca-se identificar os elementos estruturais, os esquemas lógicos e os processos de funcionamento da atividade mental na tentativa de criar uma visão sistêmica da inteligência baseada em seus mecanismos cognitivos, em sua arquitetura e em sua dinâmica. Sendo assim, analise as assertivas abaixo e assinale o item correto em relação à inteligência, né, da criança. A resposta correta da questão de número 36 é a letra B. O desenvolvimento mental propõe modelos da cognição humana fundamentadas na dinâmica da evolução das estruturas, dos esquemas e dos processos mentais de um indivíduo ao longo de sua vida. Então, conforme os anos vão passando, o ser humano cria esquemas, processos mentais da sua inteligência, certo? Tanto que a gente também está ligado a essa questão às etapas, né, do desenvolvimento da criança lá do Piaget. Então, cada etapa ao longo dos anos tem ali um desenvolvimento, algo esperado da inteligência humana. Portanto, a resposta correta da questão de número 36 é a letra B de bola. Questão de número 37. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis. Além disso, avança em relação à ideia de equidade formal a contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Após refletir sobre as assertivas, assinale o item correto. A resposta correta da questão de número 37 é a letra C, tá?
Daí eu busquei a resposta dessa letra C lá na LDB, no artigo 59, diz aqui no item 2, que é exatamente a alternativa B, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados, certo? Que é exatamente a alternativa C, certo? Então, a resposta correta da questão de número 37 é a letra C de casa. Questão de número 38. O objetivo de Piaget pode ser interpretado como a compreensão das características do sujeito epistêmico, aquilo que é comum no desenvolvimento de todos os sujeitos, no que tange à inteligência, à afetividade, à socialização e à moralidade. Assim sendo, analise as assertivas a seguir e assinale o item correto. A alternativa correta é a letra C, que fala da questão do egocentrismo. O egocentrismo infantil é essencialmente um fenômeno de diferenciação, de organização do ponto de vista próprio com o de outrem, ou da ação das outras e das pessoas com a própria atividade. Estudando Piaget, o mesmo fala que o egocentrismo infantil refere-se à tendência da criança de ver o mundo a partir de seu próprio ponto de vista e ter dificuldade em compreender as perspectivas dos outros, que é exatamente o que fala essa questão do sujeito epistêmico. Portanto, a resposta correta da questão de número 38 é a letra C de casa. Questão de número 39, compreendendo a relação indissociável entre o indivíduo, sociedade e cultura, entendendo o que é identidade social a partir do processo de socialização do indivíduo, assinale o item correto. O item correto da questão de número 39 é a letra D. O homem é considerado um ser de relações sociais que incorpora normas e valores vindos da família, de seus pares e da sociedade. Assim, a formação da personalidade do ser humano é decorrente de um processo de socialização no qual intervêm fatores inatos e adquiridos. Portanto, a partir das interações que o ser humano, vai se formando. E a alternativa D é exatamente o que está disposto aqui na pergunta. Portanto, meio que a pergunta já dá a resposta, né? Se a gente for ver comparando aqui as outras alternativas, certo? Então, a resposta correta da questão de número 39 é a letra D de dado. Questão 40. Os estudos de Ferreiro levam à conclusão de que as crianças têm um papel ativo no aprendizado porque elas constroem o próprio conhecimento. Nesse sentido, acerca das ideias dessa autora, assinale o item correto. O item correto da pergunta de número 40 é a alternativa A. A psicogênese da língua escrita abriu espaço para um novo tipo de pesquisa em pedagogia, uma pedagogia em que a compreensão do papel de cada um dos envolvidos no processo educativo muda radicalmente. E essa alternativa está correta porque, estudando Emília Ferreiro, ela fala da importância de sua abordagem na compreensão do processo de alfabetização, destacando o papel ativo das crianças na construção do seu próprio conhecimento. Então, a partir do momento que a criança participa do seu processo de aprendizagem, ela evolui a questão da sua alfabetização, certo? Então, aqui fechamos a correção, ok? Ainda não saiu o gabarito até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo. Quando sair, tiver alguma divergência em relação à minha correção, eu coloco aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários fixos, beleza? E é isso que eu achei da prova, uma prova muito difícil. A prova de sábado, para os professores de ensino fundamental, a parte específica estava bem mais fácil. Foi uma das provas mais difíceis que eu já vi, assim, específicas. Então, estava bem difícil, me lembrou muito a FGV, textos longos, cansativos, muito técnico, não caiu nada de PNCC, caiu realmente o currículo aí de São Caetano, mas caiu muitas questões de relação à questão do brincar, do educar, da infância,
da questão do desenvolvimento infantil. A prova acabou girando mais nesses temas do que na BNCC, ou na questão da avaliação, ou em outros temas, certo? E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da prova, se tem alguma questão que vocês acham diferente daquilo que eu coloquei aqui na correção para vocês, se vocês gostaram aí da prova ou não, se tem alguma reclamação, beleza? E de mais novidades que eu tiver aí de São Caetano, eu trago aqui para o canal. Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Não esqueçam, deixem o like, deixem os comentários, que isso ajuda muito aqui o canal. Bom, até a próxima. Tchau!